Muito bem, pessoal, chegamos então na nossa disciplina chamada de santificação. Uma disciplina fundamental que nós devemos então entender para nós não acharmos que a santificação são méritos para a salvação. Então, aula 1 de santificação, eu estou trazendo novamente esse gráfico que resume a obra redentiva do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Falamos de justificação já, ok? Quando falamos de justificação, nós falamos que ela ocorreu no passado e, através da justificação, Deus nos liberta da culpa do pecado. Falamos também da expiação, que não consta aqui nesse gráfico, mas a expiação, então, foi a obra redentiva, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário que proporciona tudo isto que nós estamos vendo. É importante a gente ter essa visão geral para nós não ficarmos com uma visão apenas compartimentada, entendendo que através da obra de Jesus nós somos salvos, isso tudo é verdadeiro, mas nós precisamos entender o que realmente estava e está como plano salvífico de Deus para o homem. Muito bem, enquanto que a justificação é passado, a santificação é presente, ou seja, ela está num processo que está acontecendo agora. Nós estamos sendo santificados. A justificação ocorreu no passado, foi um ato exclusivo de Deus. A santificação está ocorrendo neste momento em que nós estamos ministrando esta aula, em que você está assistindo esta aula, o processo de santificação. Então, santificação é um processo que vai durar toda a vida e na santificação Deus tem como objetivo nos libertar do poder do pecado. Muito bem. E agora, ou melhor, e nas próximas aulas veremos a questão da glorificação, que é futuro. Ou seja, a glorificação nós estamos esperando que ela aconteça, que poderá acontecer dentro dos planos de Deus, que vai acontecer dentro dos planos de Deus e no tempo determinado por Ele. E lá na glorificação, quando recebermos então o corpo glorificado, Deus então vai nos libertar completamente da presença do pecado. Então, justificação, Deus nos liberta da culpa. Santificação, que estaremos estudando, Deus nos liberta do poder do pecado. E a glorificação, Deus nos libertará completamente da presença do pecado. Então vamos definir santificação. As palavras santificar, sagrado e santo são traduções da mesma palavra grega hagios. Elas significam estar separado exclusivamente para Deus, visando a um serviço especial. Olha só que interessante. Quando Deus criou essa palavra, no grego hagios, lá no hebraico é kadosh, quando Deus criou essa palavra, a intenção dele foi que fôssemos separados exclusivamente para o louvor, para a honra, para a glória e para a obra dele. É por isso que nós somos um povo escolhido. Essa ideia de povo escolhido já nasceu lá no Antigo Testamento com o povo hebreu, ou seja, Israel é um povo escolhido de Deus e a igreja é um povo escolhido de Deus. Lembrando que a igreja agora é composta por judeus messiânicos, aqueles que creem em Cristo, e por gentios, que é o nosso caso. Muito bem, então fomos separados. Hagios é separação. Separados exclusivamente para Deus, visando a um serviço especial. Então esse conceito é fundamental para nós entendermos a santificação. Em relação ao cristão, santificação ou santidade significa, portanto, estar separado do pecado para Deus. No próprio conceito da palavra igreja, que é eclesia no grego, você já tem essa ideia, né? Esse prefixo ek significa retirar, né? Então, eclesia é aqueles que foram retirados para fora. Para fora do quê? Para fora desse sistema mundano de pensar. Então, o crente, nós, aqueles que cremos
fomos separados, fomos santificados para uma nova cosmovisão. O que significa isso? Nós agora deixamos de pensar como nós pensávamos e passamos a pensar segundo o padrão de Deus. Então, a nossa cosmovisão é uma cosmovisão cristã. Então, veja só, sobre ideologia de gênero, por exemplo, nós não podemos analisar como cristãos sem os óculos da Bíblia. Então, eu preciso analisar essa ideologia colocando os óculos da Bíblia. Isso é cosmovisão cristã. Eu não tenho que opinar o que eu acho. Eu preciso dizer, com relação a esse assunto, a Bíblia diz isto. Com relação ao aborto, da mesma forma. Então veja que o santificar é nos tirar para fora de um sistema, porém Deus nos coloca debaixo do sistema dele, que é ler todas as coisas, é ler o mundo segundo o padrão bíblico. Muito bem, santificação mediante a obra de Cristo. Olha só, Jesus Cristo, que se santificou pela igreja e que se entregou por ela, exerce o seu poder para apresentá-la com alegria a si mesmo, uma igreja irrepreensível e sem mácula. Então nós vamos ver que, segundo a revelação que Deus deu para Paulo ao escrever a carta aos Efésios, que Jesus ele mesmo se santificou. O que significa isso? Ele está separado para uma obra exclusiva, que é preparar e separar a noiva. É por isso que a noiva, a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada sem mácula, irrepreensível, santa, totalmente purificada por méritos dele próprio, o noivo que é Cristo. Então nós fomos separados. Então ele se separou para essa obra e através então da sua obra expiatória, ele também nos santificou para si mesmo. Muito bem, a santificação liberta-nos do que mesmo? Do poder do pecado, e nós vamos começar a ver isso agora em Romanos capítulo 6, de 1 a 14. Então nós temos aí um gráfico que vai mostrar para vocês a questão da santificação, olha só, e nós vamos estudar na próxima aula desta disciplina 3 verbos fundamentais. O verbo saber, que está no verso 6 de Romanos 6, o verso 11, que está se tratando do verbo considerar, e o verbo oferecer, que está então no verso 13. O verbo oferecer no verso 13, saber, considerar e oferecer. Se nós entendermos esses 3 verbos, nós vamos entender então a santificação que Deus tem para nós. Então a santificação, ela na verdade é uma ação divina através do Espírito Santo em nós, porém nós respondemos à santificação. Diferente da justificação. A justificação é um ato divino e nós não respondemos no sentido de buscar essa justificação, porque nós não temos méritos em nós mesmos. Vimos que a causa da justificação, a causa meritória, é a obra eficaz do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, os méritos da justificação são exclusivos do próprio Senhor Jesus Cristo. Na santificação, não significa que nós temos méritos, ok? Porque a obra de Deus é completa. Ela não é meritória, a obra da salvação não é meritória. Mas nós vamos ver que na santificação, a partir do momento que Deus nos escolheu, nos chamou para a salvação, nós vamos buscar essa santificação. É algo natural, da mesma forma que uma criança, ao nascer, ela vai sentir a necessidade do leite materno, nós, pelo processo do novo nascimento, também vamos buscar em Deus a verdadeira santificação. Então nós devemos entender
essa questão que a santificação não é meritória, porém nós respondemos a ela. Não tem sentido uma pessoa que foi salva, que nasceu pelo processo do novo nascimento, que é chamado também de regeneração, que foi regenerado, não tem sentido essa pessoa não buscar a santificação. Muito bem, e vamos então finalizar esta aula, e já vamos para a aula 2 dessa disciplina importantíssima chamada santificação.